Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e quero que externar esse agradecimento ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e tradições históricas inovidáveis. Mas antes de eu começar a falar, eu gostaria apenas de relembrar duas frases que me permito ler. São duas frases que, sinceramente, eu estava na biblioteca pensando sobre essa entrevista e passei em frente de alguns livros e vi lá o Piero Calamandrei, eles, os juízes vistos por nós, advogados, e me veio à mente precisamente esta frase dele. Para encontrar a justiça, é preciso ser-lhe fiel. Como todas as divindades, só se manifesta aqueles que nela creem. E uma outra frase muito melhor ainda. Para achar a pureza do tribunal, é preciso que lá se entre com a alma pura. E é desta forma, sinceramente, que eu estou entrando com a alma pura da história, dentro da história do nosso tribunal, que realmente me sensibiliza e até me emociona e que chega até a tumultuar um pouco até o meu próprio raciocínio. O senhor, então, me indaga acerca de meu nome, a minha profissão, a minha experiência acadêmica, a minha experiência profissional. Meu nome completo é José Eduardo Duarte Saad, santista de nascimento, apenas de nascimento. Minha família é lá de Santos, meus pais são de lá e vieram para cá, na verdade, para me criar. Perfeito. Então, eu sou santista de nascimento, mas criado aqui em São Paulo. Meu pai, Eduardo Gabriel Saad, grande jurista, grande professor, grande escritor. E minha mãe, professora Odila Duarte Saad. Minha experiência acadêmica. Sinceramente, eu fiz a minha faculdade de Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, naquele período de 67 a 71, quando eu colei grau em dezembro de 71. Minha experiência profissional, aí realmente eu tenho que parar para eu não me alongar. Na minha experiência profissional, eu tive uma carreira, uma trajetória profissional bastante atípica. Explico. Um dos professores da Católica, Rafael de Barros Monteiro, professor de processo civil, ao lado de José Frederico Marques também, ambos desembargadores aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Logo ao término da minha faculdade, o Rafael de Barros Monteiro, que tinha sido nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, me convidou para ser assessor jurídico dele. Isto exatamente no mês de julho de 1972. Isto é, eu tinha apenas 6 meses de formado. Eu estava com as malas prontas para ir para uma pós-graduação fora do país, na Sorbonne, e eu fui pego realmente de surpresa com esse convite, e eu cometi até o deslize de dizer, mas, ministro, eu preciso de tempo para pensar. Aquilo estava naquela mudança de ir para o exterior ou não,
para continuar os estudos. E pedi um tempinho, e 48 horas depois, evidentemente, eu voltei à presença dele e aceitei esse gentil convite. E fui assessor jurídico do ministro Rafael de Barros Monteiro, até a data do seu falecimento, lá no Supremo Tribunal Federal, e já casado com Irene Saad, engenheira química, pesquisadora da Fundacentro. Nós resolvemos aí voltar para São Paulo, e aí sim, retornando para São Paulo, voltei para as minhas atividades de advogado, voltei para as minhas atividades outras profissionais e entrei para o Ministério Público do Trabalho. Então, em síntese, é precisamente esta minha trajetória. E dentro do Ministério Público do Trabalho, funcionando junto ao Tribunal Regional do Trabalho desta segunda região, eu exerci essas funções, inclusive de procurador-chefe, e relatarei uma experiência que reflete, evidentemente, de dentro do tribunal, essa minha experiência dentro do Ministério Público e que permitiu que eu ocupasse, inclusive, o cargo de procurador-chefe do dia 23 de janeiro de 1983 a 1990, dia do meu aniversário. Foi um presente bastante interessante. Então, essa foi a trajetória de minha vida profissional, que realmente é atípica, perfeito, em virtude de ter saído dos bancos escolares, perfeito, dos bancos acadêmicos, para funcionar junto a um ministro do Supremo Tribunal que serviu para mim muito mais de qualquer outro tipo de pós-graduação. Já desde o meu primeiro ano de faculdade de Direito, eu sempre estive vinculado a essas atividades, em virtude de meu pai, Eduardo Gabriel Saad, ser advogado, e passei no segundo semestre, na verdade, no segundo semestre do meu primeiro ano de faculdade, daí ele até relutou, ele disse: meu filho, procure fazer o primeiro e segundo ano sem trabalhar, apenas se dedique ao estudo. Mas eu tanto insisti que foi logo no segundo semestre do primeiro ano que eu comecei as minhas atividades de estagiário no escritório de meu pai. Perfeito? Então, este foi o primeiro contato, então, como estudante, perfeito? E como advogado, não sei se... Como advogado, eu me lembro da primeira causa que eu tive. Tratou-se de uma situação que me abalou muito. Era uma viúva que estava com uma criança no colo de 3 meses e seu marido tinha morrido num acidente de caminhão. Ele era motorista de caminhão, perfeito, e era considerado autônomo pelo seu empregador. Então, o esforço para provar a relação de emprego foi realizado, foi uma ação bastante interessante, mas que até hoje me provoca uma sensação agradável de justiça realizada não por minhas mãos, mas, na verdade, pelo Tribunal de São Paulo.
perfeito, foi reconhecida a relação de emprego e essa senhora pôde gozar do benefício previdenciário para si e para aquela criança de 3 meses de idade. No meu quarto ano de faculdade, eu sentei com meu pai, conversei longamente e disse: eu gostaria de ter uma experiência dentro de uma indústria. Eu quero ver o ambiente realmente de trabalho de uma indústria. Então, eu resolvi pedir, ele aceitou esse pensamento meu de me afastar do escritório, e eu fui trabalhar numa fábrica de nome Nadir Figueiredo Indústria e Comércio, de vidros. Tem sede até hoje lá na Marginal Tietê. Era uma empresa grande, continua sendo grande, que, por sinal, o senhor Nadir Figueiredo, grande industrial, o irmão dele, o senhor Morvan Dias Figueiredo, foi ministro do Trabalho do governo Dutra, perfeito? E eu, então, fui trabalhar dentro dessa fábrica e resolvi transferir a minha faculdade, o meu curso, para o período noturno. Então, eu entrava às 7h30 da manhã, marcando ponto, e saía às 17h45, marcando ponto, descansava um pouco e ia para a faculdade. O meu 4º e 5º ano assim foi feito, dessa forma. Eu tive essa experiência da indústria, eu ocupei o cargo de chefe de relações industriais e tinha como atribuição, entende, servir de preposto, perfeito, e colher todos os documentos e alegações para que os advogados externos elaborassem as suas defesas. Perfeito. Um advogado externo, já falecido, Deusdedis Goulart Faria, perfeito. E aí voltei no 5º ano, metade do 5º ano da minha faculdade, eu voltei para o escritório, retornando para as minhas atividades, então, próprias de um escritório de advocacia. Então, eu senti realmente o que é o chão de fábrica. Não apenas o direito do trabalho que nós estávamos estudando e folheando, perfeito, mas sentindo o ambiente do chão de fábrica, os anseios dos trabalhadores, os anseios do próprio empregador, os anseios dos diversos níveis de comando da indústria e a sua dinâmica. Isso me foi muito enriquecedor e que me facilitou, inclusive, mais à frente, a compreensão e exame dos processos que me foram submetidos, seja como advogado, seja como membro do Ministério Público do Trabalho. Naquela época, veja, como preposto, eu cheguei a funcionar nas juntas de conciliação e julgamento, perfeito, em todas aquelas, na Rego Freitas. Era um prédio muito difícil de ser frequentado, as escadarias, nós subíamos e descíamos por aquelas escadas, entende? Eram partes, advogados, postos, enfim. Rego Freitas, principalmente na Rego Freitas, isso daqui, então, isso daí coisa de 1970, era Rego Freitas, não tinha outra, não me recordo de outro prédio. Agora, o prédio do tribunal ficava na Avenida Rio Branco, perfeito? A Avenida Rio Branco, quase próximo da Avenida Ipiranga, perfeito? E a Procuradoria Regional do Trabalho, historicamente, depois nós vamos analisar isso mais à frente, esse fato, historicamente, a Procuradoria Regional do Trabalho sempre esteve dentro da estrutura física do tribunal. Sempre. Desde a década de 40, perfeito, até exatamente o dia 20
de dezembro de 1982. Esse fato eu vou mais à frente explicar. Então, a primeira causa minha foi dada início nesse prédio da Rego Freitas, perfeito. Depois, eu me afastei para ir para Brasília. Em dezembro, eu assumi no Supremo Tribunal Federal, em agosto de 1972, como assessor jurídico do ministro Barros Monteiro, Rafael de Barros Monteiro, pai do ministro Rafael de Barros Monteiro Filho, que foi, inclusive, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Retornei para São Paulo e aí voltei para a minha advocacia, perfeito, depois do falecimento dele, voltei para a minha advocacia e aí entrei para o Ministério Público do Trabalho. Então, se o senhor me perguntar como era o tribunal antigamente, eu vou ter uma certa dificuldade, como eu lhe disse antes de nós começarmos nossos trabalhos. Quais seriam os outros procedimentos que não existem mais? Também vou ter uma certa dificuldade. Mas, pensando sobre essa pergunta, entende, imediatamente me vi transportado para um momento em que eu estava no tribunal e o doutor Pedro Benjamin Vieira, sabendo de minha presença, perfeito, me convidou para ir ao gabinete dele, à presidência, onde, na verdade, estava havendo uma solenidade. Ele era uma pessoa muito afável, uma pessoa dinâmica no seu trabalho, como todos os outros presidentes que o sucederam, lançando naquele momento o chamado Projeto Bem-te-Vi. Não sei se... O que consistiu esse Projeto Bem-te-Vi? Na verdade, foi o primeiro movimento de informática do Tribunal Regional do Trabalho. Lá houve a estruturação, eu não sei os detalhes, mas, sinceramente, fiquei até enciumado, porque dentro do Ministério Público jamais eu iria ter condições de implantar aquilo. Nos idos de 1984, 85, veja, ele desenvolveu esse projeto, tinha até quando eu entrei na sala dele, tinha uma faixa, aplausos ao projeto Bem-te-Vi, perfeito? E ele estava lá comandando uma cerimônia de agradecimento aos funcionários que tinham trabalhado em torno desse projeto, que, na verdade, é o primeiro que eu tenha conhecimento, o primeiro projeto de informática, não apenas do Tribunal Regional do Trabalho, mas de toda a Justiça do Trabalho e de todo o Poder Judiciário, porque era precisamente o início do protocolo, não sei detalhes. Seria até muito interessante fazer essa pergunta para ele que tem 2 filhos brilhantes, por sinal, que integram o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Então, foi o primeiro movimento da informatização do tribunal. De tal forma que foi eficiente esse movimento da informatização feita pelo Dr. Pedro Benjamin, com toda a sua equipe administrativa e, evidentemente, com o apoio dos senhores magistrados, é claro, que depois criado, vim ter conhecimento, depois de criado até mesmo o Tribunal da 15ª Região, ele pediu a transferência para lá, e toda essa experiência de informática foi também trasladada para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Perfeito. Eu acho que pela leveza do movimento que ele fez,
perfeito, esse passo tão importante para, sinceramente, para o Tribunal de São Paulo e, na verdade, dando, sinceramente, exemplos do aprimoramento administrativo até para outros tribunais com devido respeito. Por que não? Todos nós somos equipe, todos nós, na verdade, seja Ministério Público, seja advogados, seja juízes, perfeito, todos nós temos o mesmo objetivo, perfeito? Realizar a justiça nos exatos moldes da lei e da Constituição e vamos tentar minimizar esses efeitos maléficos do grande volume de processos e maximizar, perfeito, as nossas estruturas administrativas. Isso eu sempre observei, sempre aplaudi à distância, perfeito, esses esforços realizados pelo Tribunal de São Paulo, no seu campo administrativo e, evidentemente, no campo jurisdicional. Todos nós sabemos a importância do nosso tribunal. Quando eu entrei para o Ministério do Trabalho, evidentemente, eu não podia advogar dentro da Justiça do Trabalho. Perfeito? Então, a minha atuação, a partir da década de 70, foi como procurador regional, como procurador do Trabalho, funcionando dentro do Tribunal Regional do Trabalho, porque até a Constituição de 88, as nossas atribuições, na verdade, ficavam restritas à emissão de pareceres dentro do próprio tribunal. Perfeito? Era pouquíssima a nossa atuação, a não ser para representar menores na primeira instância. Então, era um papel que nos foi dado pela CLT, perfeito? De 1943, bastante acanhado, um papel até um tanto impróprio. Perfeito? Então, se me permitir, eu gostaria de apontar qual foi um fato relevante na minha vida como procurador regional, porque o Ministério Público do Trabalho sempre disse isso. Uma justiça, para ser uma verdadeira justiça robusta, respeitada, precisa ter, evidentemente, ao lado de si um Ministério Público que também seja robusto e com atribuições bem delineadas. Justiça não se faz, o Poder Judiciário não se faz apenas pela figura dos seus ilustres membros, perfeito? Mas, na verdade, é pela dinâmica do trabalho e é realizado por advogados e pelo próprio Ministério Público. Perfeito? Então, na verdade, uma trajetória muito importante de minha vida profissional, que repercute na estrutura do tribunal, foi a seguinte: eu e minha mulher, ela foi realizar um curso de especialização na Europa, na higiene ocupacional, ela é engenheira química, pesquisadora lá pela Fundacentro. Na Espanha, ela ficou 3 meses, perfeito, e eu lá, depois eu fui ao encontro dele, inclusive aproveitei para fazer alguns outros estudos. E isso daí foi final de 1982, quando eu, voltando para o Brasil, em dezembro de 82, eu fui chamado pelo nosso querido colega, que foi depois juiz e presidente do tribunal, Rubens Tavares Aidar, me disse o seguinte: Saad, eu lhe designei, eu indiquei o seu nome ao nosso procurador-geral para ocupar o meu cargo, porque eu fui nomeado juiz do tribunal. Eu falei: mas Rubens, você está me surpreendendo. Então, eu realmente fiquei surpreso e preocupado, porque eu não havia pedido esse cargo, correto, a ninguém, muito menos a ele, qualquer outra pessoa,
Então, ele depositou a confiança em mim, o que muito me honrou, perfeito. E exatamente no dia 20 de dezembro de 1982, por contingências várias, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Aloysio Simões de Campos, que era do 5º dos advogados, e que, na verdade, sempre ocupou cargos administrativos dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, ele havia tomado a decisão, perfeito, de requisitar aquele espaço que nós ocupávamos, o primeiro andar o primeiro andar do prédio da Consolação, perfeito, sob a alegação de que havia necessidade de espaço para as atividades jurisdicionais. Então, houve a remoção exatamente no dia 20 de dezembro, véspera de Natal, para 2 meios andares do prédio das Varas do Trabalho da Avenida Rio Branco. E quando eu, então, assumi a chefia do Ministério Público, exatamente no dia 23 de janeiro de 83, eu já encontrei esta situação consumada. Perfeito. Historicamente, o Ministério Público do Trabalho, perfeito, sempre esteve dentro da estrutura física do tribunal. Por sinal, essa característica não era uma característica privativa do Ministério Público do Trabalho. Na verdade, até a Constituição de 88, nós observamos essa característica presente também em outros ramos do Ministério Público. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, que é poderoso e com quem sempre mantivemos um estreito relacionamento institucional quando eu estava na chefia. O Ministério Público do Estado de São Paulo ocupava 3 andares do prédio do Fórum João Mendes. Perfeito? Então, era uma característica, por motivos vários. O Ministério Público está dentro da estrutura física do tribunal. Então, na verdade, esse deslocamento para os 2 andares, da Avenida Rio Branco, realmente provocou um profundo abalo nas estruturas, na dinâmica do Ministério Público, porque já naquela época ele era absolutamente fragilizado, era muito frágil na sua parte administrativa, inclusive na sua parte orçamentária e financeira, coisa que examinarei em seguida. Perfeito? Então, o meu cargo de procurador-chefe, só para você ver uma coisa, não me dava um único centavo a mais. Perfeito? Nada. Na verdade, me deu muito trabalho, e que foi realizado, evidentemente, com grande prazer e idealismo, na companhia de diligentes, amigos e colegas de instituição, brilhantes procuradores, muitos deles ainda que permanecem dentro da instituição. Com a capa de Ministério Público, ou com a capa de advogado, não estou querendo fazer média, mas todas as minhas ações patrocinadas, onde eu atuei, sempre foram importantes. O que eu posso dizer, isso sim,
é que, na condição de chefe do Ministério Público, naquela época, do Estado de São Paulo, porque não havia o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, eu, na verdade, eu atravessei, da mesma forma que o tribunal atravessou, um período de transição entre o regime militar e o regime democrático, instalado em 1985, com a posse do presidente Sarney. Perfeito? Então, eu lhe confesso que, na verdade, na condição de procurador-chefe do Ministério Público, todas as ações minhas foram importantes, como foram importantes e são importantes todas aquelas outras ações como advogado. Talvez o que aconteceu foi o seguinte: como procurador, especialmente no campo do direito coletivo, especialmente, e em alguns outros aspectos do campo do direito individual, a repercussão das ações minhas como procurador eram mais intensas dentro da estrutura social. Eu vou citar um caso, tem diversos casos que provocaram intensas repercussões na estrutura social, e veja, a atuação minha que repercutia, porque, é claro, o juiz não pode decidir por moto próprio, tem que ser provocado. Então, nós, Ministério Público, agimos desta forma, perfeito? De postular e ele, juiz, decidia. Então, naquela época, naquela virada de 84 para 85, onde os ânimos estavam realmente exaltados, tanto na área sindical como na área política, e não me cabe ficar examinando outras questões que não sejam, a não ser questões de natureza jurídica, surgiram movimentos grevistas de grande porte. Um deles, que me motivou a tomar uma série de medidas, foi desencadeado pelos metroviários de São Paulo, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Então, eu, por força da própria lei, eu requeri a instauração do dissídio coletivo de greve, perfeito, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, e nesse dissídio coletivo fui eu quem inovou, em primeiro lugar, fazendo o pedido da imposição de uma multa diária ao sindicato, perfeito, em virtude se houvesse a manutenção da greve após a decisão do tribunal. Primeiro, e porque, na verdade, não estava sendo colocado à disposição da população os empregados necessários para o regular funcionamento, ou pelo menos o funcionamento parcial dos transportes coletivos do metrô. Toda a população estava sendo punida, na verdade. Então, por essa razão, por essa greve, por essa razão que eu resolvi inovar na jurisprudência, perfeito, no requerimento da imposição dessa multa. Essa multa foi aplicada, foi acolhida pelo Tribunal Regional do Trabalho, foi confirmada essa multa no TST e foi confirmada também no Supremo Tribunal Federal. Após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, perfeito, e aí mostra-se a importância da jurisprudência do Tribunal de São Paulo. Essa jurisprudência foi sendo aplicada em outras regiões do país, perfeito. Acerca dessas multas, só para apenas um comentário em passando. Eu tive conhecimento, é claro,
E após a aplicação de tantas multas que foram aplicadas a certas entidades sindicais, de forma legítima pelo Poder Judiciário, um determinado deputado federal vinculado a uma determinada central sindical, cujo nome eu não me recordo, propôs um projeto de lei para anular todas essas multas aplicadas. Perfeito? E teve sucesso na tramitação desse projeto de lei, foi convertido em lei, e as multas que foram aplicadas, inclusive aquela primeira que eu apliquei, na verdade, foram anuladas, não havendo, então, possibilidade do poder público fazer a sua cobrança nas vias próprias. Então, este é um dos fatos importantes. Outros, poderia acontecer, né? Veja uma coisa, muitas vezes aqueles movimentos grevistas já eram de tal forma intensos e com repercussões no país inteiro, na área dos portos, na área metalúrgica, na área siderúrgica, perfeito? Eu vou citar, por exemplo, um caso que causou uma certa perplexidade. Veja, aqui neste caso eu não vou citar o nome da indústria automobilística, perfeito? Era uma greve deflagrada, grave, perfeito, e que estava repercutindo em todas as outras indústrias que vivem em função dessas atividades da indústria automobilística. Era uma determinada indústria automobilística, cujo nome também eu não estou me recordando. Instaurado esse discurso coletivo, quem conduzia essa audiência era o doutor Pedro Benjamin Vieira. Eu, como procurador-chefe, estava lá, houve o pregão do início dos trabalhos, trabalhadores, sindicatos lá, todos presentes, e, para surpresa, os próprios representantes da indústria não estavam lá presentes. De forma realmente para demonstrar a importância do Tribunal de São Paulo para a composição dos conflitos. O doutor Pedro Benjamin Vieira determinou a ligação para a presidência, uma ligação telefônica para a presidência dessa indústria, perfeito, relatando este fato, perfeito, e reiterando um posicionamento. 15 minutos depois, estava um representante dessa indústria, perfeito, e no transcorrer do avançar da noite, foi uma audiência que foi até tarde da noite, 1, 2 horas da manhã, era um período grave, muito. Houve a composição dos interesses. Quer dizer, a importância do Tribunal Regional do Trabalho, com esse trabalho harmonioso com o próprio Ministério Público, nós tivemos essa oportunidade de diminuir a tensão social, perfeito, com uma atuação legítima e constitucional, perfeito, fazendo a conciliação dos interesses que estavam lá em conflito. Como advogado, claro, eu estou revestido do sigilo profissional, mas aconteceu uma situação interessantíssima e que me envaideceu de um lado, mas me deu uma tremenda, mais uma vez, me jogou uma tremenda de uma responsabilidade. Cito o caso. Uma determinada manhã, fui convocado por uma determinada instituição que tem natureza pública e privada,
para conduzir a negociação coletiva com o Sindicato dos Professores e a própria Federação dos Professores. Esse sindicato, essa federação, é presidida pelo professor Celso Napolitano. E quando eu fui avisado de manhã, eu estava, na verdade, já com uma reunião marcada fora do escritório. Na verdade, às 11 horas da manhã, estava marcada uma mesa redonda na Delegacia Regional do Trabalho. Então, nós nos articulamos, a Delegacia Regional do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, a atual denominação. E o nosso colega, o professor Francisco José, foi designado por mim para lá estar presente, e estaria também presente os advogados internos. Perfeito? Nessa mesa redonda, para negociar, então, com a Federação e o Sindicato dos Professores. Iniciada a conversação, enfim, todo aquele ritual, num determinado momento do impasse declarado, perfeito, o advogado, a advogada interna, brilhante, disse, por orientação superior, quem irá conduzir este caso e este processo, se porventura houver a instauração de dissídio coletivo, será o Dr. Saad. E o professor Celso Napolitano disse, quem é o Dr. Saad? O Dr. Saad é aquele que foi procurador-chefe do Ministério Público? Assim, é o mesmo. Ah, se então é ele, o caso já está encerrado. Eu aceito imediatamente que ele seja o árbitro para decidir esta questão. Entende? Então, veja uma coisa, me envaideceu de um lado, mas me causou uma tremenda responsabilidade. Não foi, evidentemente, instaurada a arbitragem, que existe a possibilidade constitucional de se fazer a arbitragem, né, em dissídios coletivos, em conflitos coletivos de trabalho. E eu expliquei para o cliente o respeito que ele tem pela minha pessoa, que bem sabe que aquilo que está escrito na lei vai ser cumprido. Então, isso envaidece, mas, de um lado, aumenta a minha responsabilidade, inclusive como advogado. Eu, sinceramente, eu lhe confesso, eu nunca vivi uma situação nem engraçada, nem inusitada ou curiosa, nunca. O que eu vivi foram duas situações terrivelmente, uma delas terrivelmente estimulantes e desafiadoras. E uma outra, uma situação interessante. Se me permitir, vamos começar pela situação interessante? A situação interessante foi a seguinte. Em certa manhã, eu estava na chefia do Ministério Público, recebia, isso daí deve ter sido 80, o Tribunal de Campinas foi criado em 85, não? Não sei qual mês, 84, final de 84, início de 85, eu recebi um telefonema, logo pela manhã, eu estava no meu gabinete, eu recebi um telefonema do Dr. Pedro Benjamin Vieira, ele pessoalmente.
não estava a secretária na linha. A cordialidade entre nós era tanta, ele já foi direto ao assunto, me disse: doutor Saad, o senhor está acompanhando, o senhor está acompanhando, o senhor tem ciência da criação do Tribunal da 15ª Região? Eu disse para ele: doutor Pedro, eu sinceramente, eu tenho lido aí pelos jornais algumas notícias esparsas, perfeito? Não sei em que pé que está, perfeito? E ele complementa: doutor Saad, trata-se de uma medida governamental. Esse tribunal será criado. E aí ele completa com uma indagação: doutor Saad, eu estou neste momento elaborando, trabalhando no anteprojeto de lei, não apenas da criação do Tribunal da 15ª Região, mas também um projeto de lei para a criação da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região. Eu disse para ele com toda a sinceridade: doutor Pedro, trata-se de decisão governamental, com devido respeito, é um assunto que escapa à minha alçada. Esse assunto deverá ser tratado pelo nosso Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, o doutor Wagner Pimenta. Perfeito? Ele que teria competência para conduzir esse assunto junto com outros escalões de governo, o próprio Procurador-Geral da República. Mas Jair, com toda certeza, sabendo da cordialidade que sempre existiu entre nós, ele insistiu: doutor Saad, basta para a Procuradoria Regional do Trabalho o número de 10 procuradores? Eu disse para ele: doutor Pedro, nós, Ministério Público como um todo, especialmente o Ministério Público do Trabalho, nesta fase de discussões da Assembleia Constituinte, nós estamos lutando, estamos defendendo uma série de princípios. Um princípio básico é o fortalecimento do próprio Ministério Público para a defesa realmente da Constituição e para a defesa do regime democrático. E dentre desses diversos princípios, perfeito, com novas atribuições, um princípio básico administrativo interno que está sendo cristalizado é precisamente o seguinte: para cada juiz deverá existir um procurador, seja na primeira instância, seja em outras instâncias. Então, se porventura o Tribunal de Campinas tiver 10 juízes, terá que ter um número igual de procuradores. Este é um princípio. Mas, de qualquer forma, doutor Pedro, eu não posso adiantar mais nada. Aqui são princípios que nós, Ministério Público, estamos desenvolvendo internamente dentro da Assembleia Constituinte. E eu estava de mãos dadas, fazendo esse esforço de fortalecimento do Ministério Público com o próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, e, na época, o presidente da Confederação Nacional do Ministério Público era um procurador do Estado de São Paulo, o doutor Luiz Fleury Filho, que foi depois governador aqui do nosso Estado. Terminada a nossa conversa nesses termos, eu, como havia prometido ao doutor Pedro, informei imediatamente ao nosso Procurador-Geral do teor da nossa conversa, perfeito, o doutor Wagner Pimenta, nosso Procurador-Geral, e, sinceramente, 3 ou 4 meses depois, foram editadas as duas leis. A lei que criava o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e o Tribunal Regional e a Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região. Então, os senhores podem observar que, na verdade, eu não tive participação alguma, perfeito, e nem podia ter,
na criação desse tribunal, ou dessa procuradoria. Perfeito? Esta é uma situação interessante e histórica. Perfeito? E histórica, que repercute, como que eu disse, dentro da estrutura do próprio tribunal. A atuação do Ministério Público, a minha atuação, repercutindo dentro da própria estrutura do Tribunal Regional do Trabalho. Agora, eu prometi ao senhor o exame de uma situação estimulante. É estimulante em virtude das circunstâncias que ocorreram. Como eu disse aos senhores, eu recebi essa incumbência, essa convocação de assumir a chefia do Ministério do Trabalho exatamente no dia do meu aniversário, 23 de janeiro de 1983. Eu era moço, até demais. E uma das atribuições nossas de procurador chefe, que na verdade naquela época chamava-se procurador regional. O procurador-chefe era procurador regional do trabalho. Eu fui participar da sessão plenária no tribunal, no período da tarde. E no intervalo do cafezinho, todos os advogados, e, na verdade, advogado, não vamos usar a expressão amigos, que senão fica parecendo que haveria impedimentos. Advogados, colegas de trabalho, estavam lá no salão, no último andar, do prédio da Consolação. Eu saí do meu lugar, à direita da presidência, desci e fui cumprimentar. Os advogados estavam lá junto à mureta de madeira, a mureta, muito bonita, eu sempre achei muito bonita aquela mureta. Não como obstáculo para separar as partes, mas pela madeira, muito bem trabalhada. Estava lá os advogados me cumprimentando, doutor Saad, meus cumprimentos, eu estava assumindo a chefia, e estavam lá conversando. E nesse diálogo, nessa conversa, muito agradável com os senhores advogados, nós fomos interrompidos com a presença da secretária particular, cujo nome não me lembro, a presidência do tribunal, a secretária particular do Dr. Aloysio Simões de Campos. E ela me disse exatamente o seguinte: doutor Saad, o doutor Aloysio mandou até lhe dizer para não ficar preocupado. Eu falei, preocupado com o quê? Preocupado porque ele continuará a fornecer papel para a Procuradoria. Naquele tempo, como vocês já se recordam, o Ministério Público tinha sido deslocado da estrutura física do tribunal no dia 20 de dezembro de 82. Eu assumi em 23 de janeiro de 83. Então, exatamente nesse dia, inclusive do meu aniversário, eu tive essa notícia de que até mesmo o tribunal fornecia papel para as atividades institucionais do Ministério Público do Trabalho. Eu fiquei surpreso com aquele comentário feito por essa
secretária. Eu apenas silenciei, perfeito, e voltei a falar com os advogados. E aí, já terrivelmente preocupado, reiniciada a sessão, não há necessidade de dizer que meu cérebro estava a 300 km/h. Saí da sessão, fui diretamente para aquele gabinete do Ministério Público do Trabalho, cedido pela presidência do tribunal, o 4º e 5º andar, meios de andares, da Avenida Rio Branco. Chamei a nossa secretária regional para fazer certas indagações. Vou fazer um parênteses. Nós, membros do Ministério Público, nós, magistrados, eu não titubeio em fazer esse tipo de assertiva. Nós não somos e não fomos treinados, perfeito, para cuidar de assuntos administrativos. Nós fomos treinados sempre para as atividades fins, isto é, as jurisdicionais, mas a atividade meio, a atividade administrativa, nós não temos essa experiência. E essa experiência nem na faculdade, coisa que não ocorre nos Estados Unidos. Na grade curricular da Faculdade de Direito, existem, inclusive, cadeiras específicas da administração pública. Muito bem. Eu fiz algumas perguntas. Em primeiro lugar, eu fiquei realmente surpreso que nós não tínhamos sequer papel. Apesar de ser integrante da categoria, da instituição, eu não sabia a estrutura administrativa, eu não sabia o que estava acontecendo. Aliás, nenhum procurador estava sabendo. O que estava acontecendo era o seguinte, que, na verdade, toda a dotação orçamentária, na verdade, não estava centralizada na Procuradoria-Geral, perfeito? E as procuradorias regionais não tinham dotação orçamentária específica. Pior, não tinha, inclusive, as procuradorias regionais não tinham sequer a lotação de procuradores e muito menos lotação de funcionários. Era tudo centralizado. E eu disse, e dinheiro? Ela me disse, doutor Saad, não sei que moeda era aquela, 85, 83. Ela disse, 700 cruzeiros, sei lá, qual era a moeda da época. Não? Mas 700? Não, era para o caixa. Eu falei, mas e a compra de material? Não, o tribunal fornece. Eu agradeci as informações, me fechei no gabinete e disse, cara, está havendo uma distorção. Existe o Decreto-Lei 200, Decreto-Lei 200, época da Revolução, que determina a chamada descentralização administrativa. Aqui não está ocorrendo a descentralização administrativa, está ocorrendo a centralização brutal administrativa. Ato contínuo. Estou fazendo esse comentário porque, como que eu disse, eu entendo que o fortalecimento e a eficiência do Ministério Público repercute sempre dentro do próprio tribunal. Se porventura eu sou frágil, eu irei provocar fragilidades dentro da estrutura do tribunal. Então, eu tinha a minha obrigação, perfeito, era exatamente para com o próprio tribunal, para com o próprio jurisdicional, de fortalecer e colocar
uma ordem necessária para o enfrentamento daquele período que nós estávamos atravessando, de término de um regime militar perfeito com um regime democrático que estava sendo já acenado. Reuni os nossos colegas, pedi-lhes compreensão, relatei o que estava acontecendo e procurei, na verdade, faço justiça, procurei, na verdade, dar continuidade ao trabalho realizado pelo Dr. Rubens Tavares Jaidar, que foi presidente do tribunal. Eu procurei dar uma certa continuidade, mas com uma outra dimensão, porque, na verdade, ele ficou na chefia, se não me falha a memória, ficou apenas 6 ou 7 meses, pouco pôde fazer. Enquanto isso, eu fiquei quase 7 anos. E tinha que fazer por obrigação muito. Espero ter feito. Então, reuni os nossos colegas, reuni, num primeiro momento, os nossos colegas, e depois reuni numa reunião conjunta os colegas e mais os funcionários. Nossos funcionários, eu tenho guardado, eu tenho todo o histórico. Se resumiam a 7 ou 8 funcionários. Senhores, quando eu assumi, eu tinha 24 mil processos aguardando datilografia. Mera datilografia para um parecer já emitido. Então, ajustamos algumas coisas. Sabe, vamos começar a arregaçar a manga? Eu disse, olha, vamos exigir o cumprimento do Decreto-Lei 200 e prever o princípio da reforma, que prevê o princípio da descentralização administrativa. Vamos pedir dotação orçamentária, mostrar o caos que nós estamos aqui vivendo, sem prédio, sem nenhum lugar para ficar, perfeito? Estamos aqui vivendo em termos de empréstimo. Não temos funcionários. E isso está repercutindo no desempenho junto ao tribunal. E com isso nós começamos o trabalho. Tinha entrado recentemente na Procuradoria, mediante concurso público, dos mais rigorosos, o doutor Américo Deodato. Doutor Américo Deodato, colega procurador, ele tinha sido secretário-geral do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por anos e anos consecutivos, e naquele momento, ele e mais um grupo de procuradores, o doutor Olavo Siqueira, Zélia de Abreu Fonseca, lamentavelmente falecida há 3 ou 4 meses atrás, e começamos a nossa empreitada para que houvesse houvesse o respeito ao princípio da descentralização administrativa. Então, na verdade, aquela situação que, na verdade, foi inusitada, a secretária da presidência do tribunal me dando ciência de que o tribunal iria continuar fornecendo papel para a Procuradoria, me foi bastante estimulante para que, junto com meus outros colegas, prefeitos, tomássemos uma série de medidas para que houvesse uma reforma administrativa de grande porte na Procuradoria de São Paulo, a ponto de chegar, por exemplo, de termos conseguido um prédio feito como sede própria, que ficava nos fundos do prédio
da Justiça Federal e a Procuradoria-Geral da República, que ficava lá na Praça da República, perfeito? E a entrada do prédio ficava da Procuradoria Regional do Trabalho, que foi adquirido via Brasília, perfeito? Para integrar o seu acervo. Esse prédio tinha entrada pela Rua Aurora, que dava esquina com a Rua do Arocho. Então, fundos com a Justiça Federal e a Procuradoria-Geral da República. Então, na verdade, veja, esse foi um comentário, que eu, na verdade, um comentário feito por essa senhora, que me foi bastante estimulante, porque eu pude constatar as fragilidades que, naquele momento, a instituição padecia. Então, foi bastante estimulante, realmente vestimos realmente a grande armadura do grande guerreiro para enfrentar todas as dificuldades que a gente costuma sempre enfrentar no trato da coisa pública. Alterações profundas. Vamos começar. Eu tinha classificado aquelas alterações em 3 tópicos: da organização judiciária, o direito judiciário, perfeito? O direito da organização judiciária, do direito processual, e o terceiro seria do direito material do trabalho. Da organização judiciária, perfeito? Realmente, uma das mais importantes mudanças que ocorreu, uma das mais importantes, foi precisamente a extinção do vogalato, perfeito? Em 98, uma emenda constitucional. E outras, com a emenda constitucional 45, perfeito, aquilo que todos nós estávamos lutando, a criação do Conselho Nacional de Justiça, perfeito? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho também. Então, esses diversos conselhos fizeram com que houvesse um esforço muito grande para um aprimoramento e aperfeiçoamento cada vez mais da máquina do Judiciário e da própria máquina do Ministério Público, havendo, com isso, repercussões já apreciáveis na realização da prestação jurisdicional com maior celeridade. Não é aquela celeridade que seria desejável em virtude do volume brutal de processos existentes, mas realmente está havendo um aprimoramento. Perfeito? Podemos dizer uma grande modificação dentro da organização judiciária trabalhista. Podemos dizer, por que não, o fortalecimento do Ministério Público do Trabalho. Porque já naqueles idos de 1983, 84, eu sempre estava apontando a necessidade do Ministério Público do Trabalho ir para a primeira instância, ter atribuições que fossem realmente relevantes, perfeito, perante a própria primeira instância e não ficar encurralado, enquadrado dentro da estrutura de um tribunal na emissão apenas de pareceres. Então, com a Constituição de 88 e depois com a Lei Complementar do Ministério Público da União, perfeito? O Ministério Público do Trabalho passou a ter uma atuação mais marcante e cada vez mais estamos observando que ele está se organizando perante a primeira instância, com a criação de núcleos de atuação, fazendo com que, evidentemente, haja, como que eu sempre, desde o início estou dizendo,
que haja com isto um fortalecimento, inclusive, da própria Justiça do Trabalho. O Ministério Público tem que ser forte para permitir que cada vez mais a Justiça do Trabalho também seja fortalecida. Mas o Ministério Público que esteja agindo de uma forma dentro dos exatos limites da lei e da própria Constituição. Esses são os limites que precisam ser respeitados e seria importante que isso continuasse a ocorrer. Sob a ótica do direito processual do trabalho, novamente, a alteração da Constituição determinando que haja uma tramitação mais rápida, mais célere, em tempo razoável, perfeito, existe, evidentemente, todo um esforço do Judiciário, especialmente dos juízes do trabalho, na realização da prestação jurisdicional. Eu posso citar o esforço, por exemplo, na área processual, essa recente lei, a 13.015, de dezembro agora de 2014, que reforma todo o sistema recursal trabalhista. Um dos temas que consta dessa lei é a obrigação, por exemplo, dos tribunais regionais do trabalho criarem as suas súmulas, né? E seus precedentes. Então, estamos observando, inclusive aqui em São Paulo, que saiu recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo editou diversas súmulas, perfeito, que dá, evidentemente, uma segurança jurídica para todos os seus jurisdicionados. Todos os seus jurisdicionados, com a edição dessas súmulas, passa a ver com maior clareza qual é a regra que efetivamente precisa ser cumprida, perfeito, e respeitada. Dentro do direito material do trabalho, olha, foram tantas alterações, uma delas, que eu vou dizer, seria a Lei 6.514, perfeito, que alterou todo o capítulo 5º do título 2º da CLT, isto é, todo o capítulo da segurança, higiene e medicina do trabalho. Esse capítulo da segurança, higiene e medicina do trabalho, por exemplo, veio introduzir uma série de alterações, por exemplo, a própria garantia de emprego para o cipeiro, a insalubridade passou a ser considerada sobre o aspecto, não apenas pelo aspecto qualitativo, mas sim também pelo aspecto quantitativo, perfeito? A quantidade, os limites de tolerância, perfeito? Anteriormente a essa lei, se não me falha a memória, eu não gosto de guardar números, existia a portaria 491, se não me falha, do Ministério do Trabalho, que caracterizava a insalubridade apenas pelo aspecto qualitativo. Fazendo apenas um parênteses, depois de editada essa lei de 6.514, 76, foi elaborada uma portaria, a atual portaria 3.214. Essa portaria, na verdade, o seu texto foi elaborado por um grupo de 7 técnicos, pesquisadores da Fundacentro aqui em São Paulo. Um dos técnicos que participou da elaboração foi a minha mulher, engenheira química pesquisadora, e integrante da Fundacentro desde aquela época. Foi elaborado, então, um projeto de portaria, por orientação e pedido do ministro Arnaldo Prieto, feito por esse grupo, onde foram introduzidas dentro dessa portaria
os princípios mais importantes, os princípios científicos acerca da segurança, mais importantes da segurança, higiene e medicina do trabalho, existentes no mundo. Perfeito. Eu tive o privilégio, eu ocupava o cargo de procurador do trabalho, isso daí foi em 77 para 78, eu tive o privilégio de fazer a revisão jurídica dessa portaria, desse projeto de portaria elaborado pelos técnicos da Fundacentro, que foi encaminhado pela Fundacentro ao senhor ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, que aprovou na íntegra. E que vige até hoje, evidentemente, foram feitas diversas alterações, mas a sua estrutura foi lá mantida. Nunca presenciei nenhum fato ligado à ditadura militar que provocasse alguma restrição na prestação jurisdicional ou então na atuação do Ministério Público. Explico. Com uma situação que eu estive envolvido. Tarde da noite, de um determinado dia, eu estava ainda em estágio probatório na Procuradoria, para o cargo de procurador. Recebi um telefonema tarde da noite do nosso procurador-chefe, Paulo Chagas Felisberto, que foi depois um brilhante juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Orador primoroso. Ele disse: doutor Saad, o senhor esteja no meu gabinete logo cedo. Eu imediatamente estranhei aquele pedido dele, na tarde da noite. A minha reação primeiro foi a seguinte: mas, doutor Paulo, desculpe minha pergunta, qual foi a besteira que eu fiz? Não, doutor Saad, o senhor esteja em meu gabinete, não houve nada. Esteja em meu gabinete logo cedo para nós conversarmos. Bem, logo cedo, como ele pediu, fui lá para a Avenida Rio Branco, terceiro andar, onde ficava a Procuradoria Regional do Trabalho, dentro, portanto, do prédio do tribunal. E lá estava lá presente, no gabinete dele, ele e mais a velha guarda, vamos assim dizer, do Ministério Público. E ele iniciou a conversa nos seguintes termos: doutor Saad, o senhor que está acompanhando as eleições sindicais do ABC, do Sindicato dos Metalúrgicos? Doutor Paulo, eu apenas tive notícias estou acompanhando pelo jornal. Naquela época, o Ministério Público tinha, por uma excrescência, essa atribuição de presidir as eleições sindicais. Perfeito? E disse para ele: olha, eu não tenho notícia do que está ocorrendo em detalhes. O que eu sei é que o nosso colega Prost, perfeito, que inclusive foi desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, e que foi designado pelo senhor e está acompanhando todos esse processo. Eu estou designando agora o senhor para dar continuidade aos trabalhos. Então, por favor, o senhor pode se dirigir, pode ir para o sindicato e tomar lá as providências. Eu falei: mas, doutor Paulo, eu não sei quais foram as decisões que foram tomadas, eu não tenho a mínima noção do que está acontecendo no processo eleitoral. Eu sabia que estava existindo uma tremenda de uma discussão, perfeito, entre lideranças sindicais antigas lideranças sindicais daquela época, o sindicato
era uma liderança, de um lado, oriunda do Joaquinzão, era do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, perfeito? E, de outro lado, aquela nova liderança sindicais que estavam surgindo lá no ABC, na década de 70. Como que, apesar de eu ter dito que eu não estava sabendo o que estava acontecendo, eu apenas cumpri a minha orientação. Quando eu estava saindo do gabinete dele, eu coloquei a mão na maçaneta, me virei e disse: bem, os senhores não têm nenhuma orientação para mim. Muito bem. Na verdade, é para decidir. Então, estejam certos de uma coisa: a lei vai ser cumprida. É para isso que nós estamos aqui. Entrei no meu carro, meu próprio carro, não tínhamos transporte oficial, muito menos segurança. Perfeito. E não havia necessidade. Fui dirigindo meu carro para o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Perfeito, uma confusão armada. Diversos advogados brilhantes, levantando todas as suas postulações, eu decidindo uma em cima da outra, e todas foram decididas, determinei a apuração e resolvi não apenas terminar a apuração dos votos, perfeito, mas inclusive dar posse ao vitorioso. O vitorioso que estava lá concorrendo era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, fui eu quem deu, na verdade, quem deu a posse imediata na vida sindical ao senhor Lula, e isto, depois eu fui ter conhecimento, ocorreram algumas alegações um tanto fora da lei em certos corredores de ministérios, especialmente do trabalho. Correto? Mas a lei foi cumprida. Um outro caso, que ainda envolvendo a ditadura, o apontado período ditatorial, na verdade, a Revolução de 64, aconteceu sob a minha chefia. Como eu disse, aquele tumulto de paixões que repercutiu dentro da própria estrutura do tribunal em dissídios coletivos, que eram julgados até tarde da noite, as audiências de conciliação, e quem comandava esses dissídios coletivos, na verdade, era eu pessoalmente, por ausência de número de procuradores. Junto com a presidência do tribunal. Naquela época, quem conduzia era a própria presidência do tribunal. Muitas vezes, algumas pessoas chegavam a dizer: ora, a lei de greve, a 4.330, de 64, perfeito, é muito ruim. Ela cria uma série de exigências para a deflagração da greve, não é democrática. Isto sendo dito na virada de 83, 84, 85, e eu sempre dizia o seguinte: senhores, vamos fazer uma análise dessa lei 4.330. Essa lei 4.330 foi discutida no Congresso Nacional desde a década de 50 até o dia 1º de junho, se não me falhe, de 1964. E essa lei foi aprovada mediante assinatura
do deputado federal Ulisses Guimarães, como representante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E o deputado Ulisses Guimarães era, na verdade, cunhado do nosso colega Geraldo Pacini. Então eu dizia, olha, por favor, se a lei é inadequada, o Congresso Nacional está aberto. Alterem a lei, perfeito? Na verdade, a lei somente foi alterada somente após a Constituição. Não havia necessidade de se esperar a Constituição de 88, até mesmo poderia fazer certas adaptações. Então, aquela preocupação do Ministério Público, perfeito? Isto é, a minha preocupação de fazer cumprir a lei. Pura e simplesmente. Se está na lei, cumpra-se. É isso que importa, evidentemente, cumprindo-se para que haja a efetiva realização da justiça. Olha, sinceramente, é importantíssima, por diversos motivos. Pela estrutura socioeconômica da nossa região. Em virtude das peculiaridades da nossa região socioeconômicas, perfeito, que permite que surjam diversas questões e precisam ser examinadas. Então, existe aquilo que eu denomino uma influência da própria base, da própria situação socioeconômica, perfeito? Tal é a importância dessa situação socioeconômica, perfeito, que o senhor vai observar que as principais centrais sindicais estão localizadas exatamente, as suas sedes estão localizadas no estado de São Paulo, historicamente, perfeito? Mas, além disso, o que acontece é o seguinte, é que os nossos magistrados, muitos deles, são oriundos de outros estados, isto é, são pessoas que tiveram a sua formação jurídica aurida, formada em diversas regiões do país, e que para cá vieram. Então, quer dizer, eles trazem para dentro do Tribunal de São Paulo a cultura jurídica formada em outras regiões. E, com isso, se permite que haja essa criação maravilhosa dessa jurisprudência, muito firme, perfeito, muito clara, perfeito, e que repercute em todas as outras regiões do país, especialmente no próprio TST. Por que não? É desta forma que eu vejo a importância da jurisprudência do nosso tribunal. Veja, estamos terminando o nosso passeio pelos corredores do tribunal, pelos corredores das varas do trabalho. Sinceramente, eu digo, sinto-me purificado. É isso que acontece toda vez que eu volto os meus pensamentos, que são, na verdade, pensamentos que quase diários, em virtude da minha atuação profissional, até mesmo na advocacia, mas também nos meus livros. Quando eu volto a minha atenção para o Tribunal de São Paulo, volto, sinceramente, purificado. E aí eu volto a citar agora, neste momento, aquela frase que eu citei logo no início, o velho e sempre citado Calamandrei. Para encontrar a justiça é preciso ser-lhe fiel. Como todas as divindades, só se manifesta àqueles que nela creem. E, efetivamente, eu creio na justiça realizada pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho, de forma inafastável, com toda a pureza de minha alma. Agora, a importância do tribunal, neste momento, para a minha vida, ultrapassou a minha vida pessoal, passou a importância a ser para a minha vida familiar,
Explico. Porque o meu filho, o Carlos Eduardo Ferreira de Souza, Duarte Saad, é um juiz do trabalho substituto nesta segunda região. Então, quer dizer, eu estou entregando aos senhores uma parte de mim mesmo, perfeito, para que ele continue realizando esse brilhante papel da magistratura do trabalho e, com isso, honrando as tradições históricas realmente deste tribunal. Eu acho que essa é a grande importância para mim e para a minha família.